Olá, pessoal! Bem-vindos a essa aula sobre o que é um currículo. Hoje a gente vai falar sobre montagem de currículo. Meu nome é Júlia Gebara, sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou professora do Núcleo da Educação Empreendedora e eu também trabalho com essa área de treinamentos, área de carreiras, sou membro também do Núcleo de Carreiras da Universidade. Então, hoje eu vou explicar para vocês a estrutura do currículo e o que que a gente pensa na hora de montar essa apresentação, eu ia falar esse documento, mas essa apresentação pessoal que a gente tem que fazer quando a gente está buscando uma colocação profissional. Bom, existem diferentes situações em que a gente pode estar concorrendo a uma vaga. A gente sabe que hoje o mercado ele tem uma competitividade, uma concorrência bem alta, isso para todos os níveis, tá? Também para os jovens aprendizes, mas também para estágio, para depois vagas profissionais mais ainda, né? Vagas já com faculdade. E o mercado de trabalho no geral está passando por grandes transformações. Isso se deve, por um lado, a esse crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, que de fato tem substituído várias posições, né? A inteligência artificial, se a gente pensar numa área como atendimento, a gente vê que várias posições estão sendo substituídas por máquinas, por autoatendimento. Então, assim, a tendência é que isso aconteça, continue a acontecer. Mas isso não significa que vão acabar todos os trabalhos, todas as vagas e que não vão surgir novas. Se a gente pensar hoje, existem profissões que não existiam anos atrás, né? Não existia nem o Uber, para a gente ter uma ideia, né? Não existia a quantidade de startups que existem hoje, não existia vários trabalhos digitais que existem atualmente. Então, assim, se por um lado você tira oportunidades, você também gera oportunidades no mercado. Então, a gente vai ficar atento ao que está acontecendo. Essa é uma primeira ferramenta que a gente tem, que é a atenção à realidade. A gente estando atento, a gente consegue visualizar de que forma a gente pode ser útil, né? Como eu posso ajudar as pessoas? Essa é uma pergunta. Como eu posso ajudar? E depois, que a gente já viu um pouco quando falou de soft skills, mas que habilidades eu tenho? Esse agora, a gente já entendeu lá o que que é soft skill, né? Mas esse é o momento da gente pensar agora na gente mesmo. Quais habilidades eu tenho? O que que eu vou comunicar para o mercado? Eu gosto de falar assim para os meus alunos que um objeto, por exemplo, essa caneta aqui, né? Que tem uma caneta normal. A caneta é um objeto que não tem vida, né? Ela é um produto criado pelo homem. Quando ela vai entrar no mercado, ela não tem condições de falar por si. A caneta não fala nada, né? Essa caneta aqui, especificamente, é uma caneta simples, dessas que custa, não sei quanto custa, mas acho que é R$ 2, uma coisa assim. Mas eu poderia estar falando de uma caneta que existe, que vocês sabem, que pode custar, sei lá, R$ 2.000. Isso existe. Até mais, vários milhares de reais. E como que a pessoa, olhando uma caneta, vai falar: nossa, essa caneta é muito boa, ela vale muito? Isso se deve, gente, a uma comunicação da área de marketing. O marketing é um conjunto de pessoas ali que está sempre informando para o mercado como que aquela caneta se posiciona no mercado. Olha, a área de marketing vai falar assim: olha, essa caneta aqui, não, não é essa aqui, tá? Aquela outra. Ela é uma caneta de luxo. Ela é uma caneta que vale muito, porque assim, quando você usa essa caneta, você demonstra status onde você está. E, e aí você, né, vamos supor, você não, nem eu, mas se a gente fosse um homem de negócios, talvez a gente pensasse, pô, se eu tivesse com uma caneta dessa no bolso, talvez na hora de assinar ali um contrato na frente do meu cliente, tal, de uma negociação, pudesse achar que eu valho mais também, já que eu tenho essa caneta, né? Vejam como funciona o raciocínio. Então, por um lado, o que eu estou querendo dizer para vocês simplesmente é que
Quando a gente fala de produto, tem toda uma estratégia de marketing para colocar aquilo no mercado, para posicionar, para vender, né? Acredito que vários já trabalharam ou trabalham com vendas, então sabem do que eu estou falando. A gente sabe qual é o posicionamento da loja que a gente está e de cada um dos produtos para cada tipo de cliente. Agora, a gente, nós, pessoas, seres humanos, nós não vamos. A gente não é um produto, claramente, mas a gente também precisa informar para o mercado o quanto a gente vale, tá? E isso eu gosto de falar bastante para os alunos, que é, ninguém vai fazer isso por você. Só você pode fazer isso por você mesmo. Só você pode informar para o mercado o quanto você vale. Então, existem várias formas de você fazer isso, né? De você falar o quanto você vale. O seu comportamento, as suas habilidades, elas falam por si. Elas são. Você já deve ter visto isso, falar, a pessoa fala, nossa, ele fala muito bem, né? Ele se expressa. Essa pessoa, ela está gerando essa informação. O que os outros estão fazendo é reconhecendo uma informação que a pessoa gerou. Ela gerou e os outros reconheceram, captaram. Se você se arruma para ir numa entrevista de trabalho, você está dentro ali do perfil, né, da entrevista, com a roupa adequada para a entrevista, nem mais nem menos, elegante, né? Básico ali, mas dentro do que tem que ser feito, você já informa para o mercado, por exemplo, algo como estou pronto para trabalhar. Estou pronto para trabalhar. Se me chamar amanhã, eu já posso vir porque eu já estou pronto para trabalhar. Então, essa é uma informação que veio da sua embalagem. Você não é um produto, mas assim, você sabe que um produto embalado, ele vale mais. Um bombom solto vale uma coisa, um bombom embalado, um ovo de Páscoa numa embalagem dourada vale mais do que um ovo solto, por exemplo. Então, a embalagem também vai contar para esse dia. A sua linguagem vai contar, cada uma das suas atitudes, o fato de você chegar no horário, né? Você não pode chegar muito antes e jamais depois. Mas um horário, para isso você tem que estar organizado, você tem que saber onde é o lugar, quanto tempo leva para chegar, para você não chegar todo suado, baforido, né? Isso é organização. Então, são várias coisinhas que juntas informam para o mercado a sua atitude, a sua perspectiva. Outras coisas, por exemplo, você não tem domínio ali, você não sabe, você ainda não trabalhou, né? Ah, estou começando do zero. Tudo bem, você pode estar começando do zero, mas fala o que você sabe fazer, o que que você já fez, que você já treinou, alguma coisa você pode saber fazer. Às vezes você já ajudou alguém numa situação, seu pai, por exemplo, né, sua mãe, olha, meu pai, ele foi, não sei o que, eu trabalhava junto com ele. Às vezes não era uma coisa formal, um emprego mesmo, mas você estava sempre lá. Às vezes você já vendeu coisas, essa experiência de venda é extremamente valiosa, tá? Às vezes você estava numa situação que você fazia trabalho voluntário, então você estava lá fazendo voluntariado, né? Às vezes você já teve essa oportunidade na sua vida, na sua igreja, no seu grupo, na comunidade ali que você está, você já fez coisas, já organizou eventos. Então, tudo isso são habilidades que você vai demonstrar. Olha, eu sei fazer isso. Eu fiquei no caixa ali do negócio do meu pai, eu cuidava. Às vezes eu varria o lugar, gente, eu limpava, era eu que servia as mesas, era eu que atendia o cliente, né? Eu ficava no balcão ali atendendo. Era eu que repunha o estoque, era eu que organizava. Então, tudo isso são experiências que você teve. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, né? Até alunos meus falam assim, ah, nunca trabalhei, eu só ficava no negócio do meu pai. Aí o pai tinha, eu falo, qual que era o negócio do seu pai? Ah, meu pai tinha um mercado, vamos supor. Ah, que legal. E o que que você fazia no mercado? Ah, fazia de tudo, sabe? Ah, arrumava. Gente, imagina isso sendo contado dentro de um currículo. A pessoa fazia de tudo, entendeu? Então, isso tem valor. Formação acadêmica é aquilo que você estudou, você tem que falar, né? Às vezes vai ser, se for um trabalho ainda, você é muito jovem, né? Você tem 14, 15, 16 anos, isso aí. Você vai falar que você fez a escola, se você tiver feito mais algum curso, você vai colocar, mas vai
falar a área que você tem interesse em trabalhar, para o que você está aplicando, qual é a área que você quer. E eu acho que é isso que é bem legal, é mostrar o que você ama, o que te interessa, o que você gosta. Por exemplo, eu sou apaixonada por animais, aí você está concorrendo a uma vaga que é trabalhar no pet shop. Gente, nada melhor do que você falar que você ama animais, que você tem um animal de estimação, você é apaixonado por trabalhar com pessoas, né? Então, isso são coisas que demonstram que você está pronto para aquele desafio. Sou extremamente organizado, né? Mas aí a pessoa vai te perguntar, mas você consegue chegar aqui amanhã? Sim, claro que consigo. Aí você nem sabe ainda como que você vai, mas você vai falar, claro, que lógico que consigo. Aí depois você dá o seu jeito de chegar lá no horário, no dia. Então, essa proatividade, isso fala muito mais sobre você, às vezes, do que só um documento, tá? E aqui, depois vai ficar com vocês ali à disposição um modelo de currículo para você ver como é que funciona, mas antes disso, você já vai saber que você não precisa se basear só no papel, não é o papel que vale mais do que você. A sua atitude vale muito, às vezes a sua atitude de entregar o seu currículo, você foi pessoalmente, a sua atitude de conversar com alguém, de pedir uma oportunidade, entendeu? De bancar ali, de falar, olha, eu quero trabalhar nesse lugar. Onde que está a pessoa que faz isso? Onde está o gerente? Eu posso conversar com ele? E conversar, contar sobre a sua vida, sobre o que você ama, o que você faz, por que você precisa daquele trabalho, que você quer essa oportunidade, que você vai honrar essa oportunidade. Aqui é um ponto importante, honrar uma oportunidade, honrar alguém que te indica, é você dar o melhor de si naquela vaga, tá? Você trabalhar bem. E aí, quando você trabalha dessa forma, você vai vendo que várias pessoas não trabalham dessa forma. E que aí, portanto, você está à frente, você vai ganhando espaço, tá? E vai ganhando oportunidades, e é assim que funciona. Já se você tem experiência na construção do seu currículo, você vai colocar as coisas que você efetivamente fez, mas não só de uma forma assim, eu fiquei no caixa. Não, tenta falar algo como assim, olha, eu assumi a função de caixa, eu era o responsável pela abertura do caixa, pelo fechamento, pelo controle financeiro. Era eu que fazia tal coisa, era eu que anotava, eu que registrava, eu que fazia as ações que você tinha dentro daquela função. Você era um gerente de algum lugar, descreve tudo que você fazia, quais eram as suas responsabilidades, porque fazendo isso, você já se destaca também, tá? A pessoa que lê fala, nossa, quanta coisa que ele fazia. Então ele manja de sistema, ele sabe operar isso aqui, né? Ele vai saber fazer isso aqui que eu preciso. Ou ele aprende rápido, ele ou ela, né? Tá? Experiência profissional, as coisas que você veio trabalhando, formação educacional, onde você trabalhou, o que que você fez. O currículo, no geral, ele tem um campo para você falar um pouquinho sobre você, aquele sobre você é fundamental, tá? Antes disso, eu vou falar que essas plataformas digitais, né, que a gente coloca o nosso currículo, e aí vai desde o sistema do LinkedIn, por exemplo. LinkedIn é uma boa plataforma para a gente colocar, principalmente quando a gente já tem uma trajetória profissional, costuma ser até melhor, tá? É melhor ainda para quem trabalha em empresa e tem um histórico de trabalho em empresa, porque quando essa plataforma é bem montada, o que acontece ali dentro é que os recrutadores, eles usam o sistema de busca, que é esse sistema TS, que está dentro do LinkedIn, por exemplo, e de outras plataformas também, de currículo, tá? Então, esse sistema de busca, ele é um sistema com inteligência artificial, ele reconhece palavras. Então, o máximo que você puder pesquisar as palavras das chaves da sua profissão. Então, você vai trabalhar com logística, por exemplo. Você tem que mencionar controle de estoque, você tem que mencionar fluxo e palavras, você pode colocar no Google, palavra-chave para função de logística, e você vai saber quais são essas palavras. Aí não é que você vai citar todas numa ordem fora de nexo, não, você vai encaixá-las numa frase. Hoje em dia você conta com a ajuda da inteligência artificial, seu chat GPT, você pode pegar e pedir para ele te ajudar a montar.
usando palavras-chaves, né, da sua área de logística, de vendas. Então, isso são ferramentas que você pode usar ao seu favor também. E elas já vão também estar na linguagem que é reconhecida pela inteligência artificial. Então, use também as mesmas estruturas que tiverem, né, curriculares. Olha, se a experiência profissional, tudo tem que estar preenchido. Não adianta deixar um currículo incompleto. Se tem que ter foto, tem que ter foto. Você vai ver ali os dados que você precisa subir dentro da plataforma para que o seu currículo esteja completo. E tentando dar sempre esse toque pessoal, principalmente quando tiver um campo para você escrever sobre você. Esse campo para escrever sobre você é a hora para você se destacar. É nesse momento que a pessoa que está olhando os currículos, imagina. Então, você vai ter inteligência artificial triando, mas eventualmente vai ter um ser humano em alguma ponta que ele vai olhar aquilo que foi escolhido. Ele tem que bater o olho no seu currículo e ver alguém, e ver uma diferenciação. Então, todas essas formas que eu vim falando, né? De você falar sobre você, de você se posicionar, de você falar sobre a sua profissão, falar sobre o que você fez em termos de ações que você realizou, falar sobre a sua paixão, sobre o que você gosta, tudo isso são estruturas que são usadas para o currículo, né? Olha, eu trabalhei com isso, eu tenho experiência com tal coisa, eu sou apaixonado por isso. Isso chama a atenção de um recrutador, porque ele fala: nossa, essa pessoa ela realmente ama, eu recebi tal reconhecimento, mas isso é o que eu tô falando, gente, é esse tamanho aqui, é o tamanho de um parágrafo, tá? Não é um textão, você vai contar a sua vida inteira. Muita atenção com isso, eu já falei isso anteriormente, né? Quando a gente fala com uma entrevista de emprego, não vai lá falar detalhes da sua vida, detalhes íntimos, nada disso, nem chorar, nada disso, tá? Ali é profissionalismo, é a hora de você se valorizar. Tanto quanto aquela caneta, ela vai mostrar onde ela está posicionada. Essa caneta aqui, ela custa R$ 2, gente. Só que, olha o detalhe, ela vende muito, tá? E ela também tem a função dela, ela tem o posicionamento dela. Então, eu adoro essa caneta, particularmente. É uma caneta extremamente boa, né? Ela é barata, e funciona muito bem. Ela serve muito bem para o que ela faz. Então, cada um comunica o que tem. Não é que as canetas não têm valor, ela tem, ela só não tem o preço da outra, né? Mas ela também tem valor, tá? E ela vai comunicar o valor dela, que é ser justamente acessível, é algo com que eu consigo trabalhar rápido, que me atende. Então, a gente vai mostrar que isso é uma coisa importante, a gente vai se comunicar também em termos da vaga que a gente pretende. Não adianta a gente construir um currículo para logística e aplicar para venda. Às vezes não vai dar match, a gente não vai conseguir. Então, presta atenção nisso. Muitas vezes a gente terá mais de um currículo. Um currículo para uma vaga, um perfil de vaga, e um currículo para outro perfil de vaga. E aí, nossa, mas aí eu vou mentir, eu vou contar que. Não, você vai adaptar, e aqui não é fingir uma palavra bonita para substituir mentira, não. Mas você vai adaptar a sua verdade, a sua realidade para aquela situação, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar com vendas, você vai ressaltar experiências de atendimento ao cliente, que você fala bem, tarará. Aí você está indo para logística, você vai valorizar o curso que você fez, o interesse que você tem na área, o que você é extremamente organizado. Não é mentira. É só um olhar diferente para as mesmas situações, tá? Porque às vezes você não sabe até qual vaga você poderá ser mais interessante. Tem, claro, uma estratégia de só tentar uma vaga como sendo mais fácil de conseguir, mas não necessariamente. Tá? Pode ser que você tenha pelo menos dois perfis de vaga que você iria igualmente, tá bom? O que que é a ancoragem de carreira? Aqui a gente está falando sobre carreira mesmo, sobre a construção do seu objetivo profissional, né? O que que você quer, o que que você tem que olhar quando você está procurando uma vaga, o que que você vai mirar. A gente tem que saber, quando a gente está procurando um trabalho, às vezes inicialmente, né, a gente ser muito inicial, está buscando coisas que a gente tem afinidade. Por exemplo, eu gosto de comida, eu vou para a área de comida.
Eu gosto e aí tem que pensar esse gosto, se você gosta também da rotina, tá? Se você gosta do dia a dia, daquele trabalho. Não, eu gosto de informática, ali, de tecnologia, procure alguma coisa nessa área para você começar inicial, né? Ah, não, eu gosto de atendimento, meu negócio é atender, adoro atendimento ao cliente, eu vou ficar nessa área, porque é onde eu sou feliz, ou eu adoro vendas, adoro isso, ou eu quero aprender a vender, então eu vou me forçar, né? Eu falei, se desafiar. Às vezes eu vou me forçar a trabalhar com vendas por um tempo até eu aprender esse negócio. Ou eu sou extremamente travada, então eu vou fazer o atendimento ao cliente, também faz sentido. Mas ao longo da vida profissional, e aqui já pensando em qual faculdade que eu vou fazer, qual curso, eu não sei exatamente, mais do que pensar, né? Tem gente que vai muito por uma fantasia de uma profissão. Ah, eu sempre achei ser lindo, ser investigador da polícia e tal. Isso aí é uma brincadeira, mas é porque eu já ouvi bastante. Mas se pergunta o que que é importante para você, assim, para sua vida mesmo, que tipo de objetivo você tem? Se você quer ter segurança, se o negócio para você é ter segurança financeira, ou ao contrário, é não trabalhar para ninguém. Você quer ter o seu negócio, ou você quer trabalhar sozinho, você quer só ter os seus clientes ali. Então você vai para uma área maravilhosa, por exemplo, que é a área da estética, você faz alguns cursos ali, ou você é personal, você é seus próprios clientes. São pessoas que estão ganhando muito bem, tá, gente? Estão trabalhando num outro modelo de trabalho, não estão trabalhando em empresa. Mas elas estão batalhando ali os próprios clientes, têm o próprio perfil profissional. Pessoas que estão a fim de vender mesmo. Eu tô falando, olha, põe na minha mão, vendo qualquer coisa. Vai vender água no show, e vai fazendo caixa, e vai melhorando, e vai gerando estruturas, tá? Esse perfil do desafio puro, por exemplo, é uma pessoa que ela gosta de bater meta, né? Que ela fica bem com isso, porque também a gente não pode trabalhar onde a gente fica mal, onde a gente fica deprimido. Às vezes a gente se sente assim, mas é porque a gente não tem o perfil daquele tipo de trabalho. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu não gosto de trabalhar por muitas horas fechada num ambiente. Não gosto desse ambiente de escritório, de ficar todo o tempo fechado. E eu me formei em direito. E eu não me adaptava nesse tipo de ambiente, eu não sabia o que que era, né? Bem depois eu conheci essa questão da ancoragem, até um teste de âncora de carreira, em que aí eu pude ver que para mim era muito importante ter autonomia e ter qualidade de vida, essas duas coisas juntas. Então hoje eu prezo por trabalhos em que eu tenha flexibilidade, em que eu consiga estar em situações com a minha família, que é muito importante para mim. Teve uma época, por exemplo, que eu estudei hotelaria, eu quase fui trabalhar em hotel, até eu vivenciar a realidade do hotel. E eu percebi que era um trabalho assim, muito trabalho, e principalmente trabalho nos finais de semana, nos feriados, que é quando enche o hotel, né, gente? Então, isso iria afetar a forma como eu gostaria de viver. Então, se eu posso escolher, eu escolho. Óbvio que tem situações que você não pode escolher. Aí você faz o que tem que ser feito. Mas pensando, como seria se eu tivesse escolha? O que que eu faria? Porque também é diferente de se conformar com qualquer situação, tá? De ficar preso na situação e falar, ah, não posso sair daqui nunca. Às vezes você pode, você só não pensou sobre isso ainda, tá? Um pouquinho de coragem, assumir um pouquinho de risco, diminuir um pouquinho do padrão naquela época, ter controle financeiro para você poder, né? Porque você ganha o salário, vai tudo no cartão de crédito, vamos supor, é uma possibilidade. Ou tudo você compra no iFood. Aí não dá, não sobra dinheiro para nada. E aí você não consegue dar espaço se planejar. Entender quais são as tendências do mercado, né? O que está acontecendo no mercado, quais são as áreas que estão absorvendo mais. Então, essa é uma pergunta interessante também. É bem bacana para as áreas tipo de tecnologia, para as áreas já de graduação, né? Quando a pessoa já está dentro da faculdade, o que está acontecendo no mundo? O que que as pessoas estão fazendo e que está sendo pago, né, para fazer? E aí sim você desenvolver um plano para você fazer e cumprir essas metas, alcançar os seus objetivos. Bem, para encerrar aqui a nossa apresentação sobre currículos, né?
O currículo, ele é essa estrutura, esse documento, ele precisa estar organizado. Ele tem uma estrutura básica, né, que normalmente é a sua, às vezes tem foto, às vezes não tem, e depende, né? Mas se fosse um currículo do LinkedIn, por exemplo, tem a sua foto, tem uma foto ali de fundo, tem uma descrição do que você é, o que você gostaria, a descrição do cargo que você está buscando, e como eu falei, para cada função, um currículo diferente, tá? Não misturar e não tentar fazer currículo para tudo. Ah, vendedor ou área de logística ou tecnologia, tudo no mesmo, não dá certo. Porque os sistemas de busca vão reconhecer estruturas extremamente coerentes. Ali, quando é pela inteligência artificial, ele quer só reconhecer, ele quer dar match entre as palavras-chave e o cargo. Então, você pode ver até na descrição do cargo, olhar bem direitinho tudo que eles estão pedindo e também inserir as palavras-chave no seu currículo, porque eles já estão falando tudo que eles querem. Ah, precisa ter curso disso, curso daquilo, tal, tal, tal. Às vezes, gente, aqui é ser, não é agir com má fé, não. Mas, por exemplo, a vaga pede um curso. Ai, mas eu não tenho esse curso. Mas não é um curso que você possa obter? O que mais tem na internet hoje são cursos. Existem cursos gratuitos, o Sebrae oferece um monte de cursos, né? Às vezes um curso que você faça gratuito, ou um curso que você faça pago, mas que custe pouco. Tem cursos de R$ 20, curso de R$ 30. Às vezes você consegue fazer aquele curso e ele já entra no seu currículo preenchendo a lacuna. Às vezes ele entra no seu currículo preenchendo o diferencial. Ele é o diferencial. Poxa, as pessoas já estudou marketing, essa pessoa ela entende de negócios, por exemplo, entende de gestão de pessoa. Olha quanto curso aqui que ela fez, que interessante. Só cuidado para não ficar sem nexo com a função que você está aplicando, tá? Então não adianta nada você falar que você fez curso de culinária, você está aplicando para uma área, que não tem nada a ver, de atendimento de clínica médica, tá? Então, atenção só para isso, para não gerar confusão. Tente pensar no currículo como essa estrutura bem coerente, com as informações certas, e que você precisa ir preenchendo passo a passo, depois da sua formação profissional. Se você não tem, você vai por suas habilidades, né? A sua formação acadêmica, que são esses cursos, você pode colocar. Se você já fez um pouquinho de inglês, você coloca. Inglês é um super diferencial em qualquer nível que você esteja, né, de formação, de titulação. Se você estiver na faculdade de mestrado, tudo o inglês conta. E tem até vaga que eu acho que eles se excedem, pedem inglês fluente, que não será nem usado na vaga. Isso é uma crítica que existe, né, no mercado. Mas mesmo assim, se você falar um pouco, né, se você conseguir ler algumas palavras, então vão buscando formas de se. Não pense assim, ah, ninguém na minha família fala inglês, então eu também não vou falar. Não. Hoje o que mais tem é curso, né? São formas de você aprender. Às vezes a gente desligar um pouquinho a Netflix, né? Aquilo que a gente está no automático e começar a ligar a chave dos cursos, né? Dos cursos online. E tu vai acelerando. Vamos ouvir um audiobook, né? Vamos ouvir um livro ali, ler um livro, eventualmente, né? Tem tantos livros que você compra digitais. Se você comprar um por mês, né? Um investimento módico, assim, não é uma coisa, você vai abrir mão de alguma coisa, mas talvez não te comprometa. E aí você está aprendendo, está se construindo, se formando com aquilo, tá? Então, outra coisa, expandir sua rede de contatos. O seu currículo, ele não precisa ser só cadastrado em plataformas. Isso é legal, poderão te chamar ou não, mas você conversar com as pessoas, converse com seus amigos, veja o que eles estão fazendo, veja quem pode entregar o seu currículo em mãos. Às vezes o gestor da vaga, que é a pessoa que solicita a vaga dentro da empresa, ele pode entregar o seu currículo, alguém pode entregar para ele. Olha, tem meu primo aqui, ó, ele é super bom, entregando um documento coerente, construído.
Dessa forma que a gente está falando, isso aumenta em muito suas chances. E depois pensa, você chegando lá no horário, arrumado, do jeito tudo como a gente veio falando até agora, sabendo contar suas experiências pessoais, isso passa muita confiança. A pessoa vai falar, poxa, esse cara é bom mesmo. Tá aí, foi uma ótima indicação. E depois você honrando aquela situação, né, trabalhando de verdade, trabalhando bem, tudo isso junto forma realmente algo extraordinário, tá? Uma obra completa que é o que precisa. O que acontece muito é muita gente que põe currículo inacabado, mal feito, nessas plataformas, depois a pessoa é chamada, ela não vai, ou ela chega toda descabelada, ou ela tá muito cansada e ela tá desorganizada. E aí vai ficando cada vez mais difícil, porque o custo vai aumentando, o desânimo vai aumentando, a autoconfiança baixa, né, vai baixando. Então procurem saber o que que vocês gostam, quais seriam as funções que vocês estariam felizes em fazer, sentiriam leveza, talvez, em estar naquela função. Ah, mas isso aí eu acho que não dá para exigir. Às vezes, gente, basta que esteja mais conectado com as suas afinidades. Como eu falei, se você gosta de animais, você vai trabalhar no pet shop. Se você gosta de comida, você trabalha com comida. O que não dá é para você também se violentar, né? Trabalhar de uma forma que você odeia. Se você tem um talento mais artístico, você pode ir para a área de estética. Se você é uma pessoa mais concentrada, você vai para a área de tecnologia. Uma pessoa mais organizada vai para a área de logística. São muitas as áreas que a gente tem e tem sim vagas, tá? Outra coisa que você pode fazer é já pesquisar as vagas e lembre-se de usar as informações que estão descritas na vaga, porque essas informações são importantes para você. Espero que essas informações ajudem vocês de verdade a conseguir alcançar os objetivos de vocês. Pensem sobre eles, né? Sobre como construir a trajetória profissional de vocês. Estejam prontos a servir onde vocês estiverem, com solicitude, sendo úteis. Tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho.